Ok, então sejam todos bem-vindos, aqueles que estão conosco aqui no Zoom, e também quem está chegando lá no Facebook, né? Essa turma é uma turma de cursistas que a gente acompanha já há quase 2 anos aqui no Santuário, toda segunda, às 20h30 até às 21h30, a gente está por aqui. Então, sejam sempre bem-vindos. Nós hoje começamos um módulo novo no nosso curso bíblico, né? Então, hoje nós iniciamos um estudo sobre São José. O Padre Anísio já tinha colocado desde o começo do ano que nós estudaríamos São José. Então, chegamos ao momento de nós estudarmos. Vamos falar sobre São José. Deixa eu compartilhar aqui a tela, para a gente poder acompanhar por aqui. Então, hoje eu vou fazer uma introdução, ao todo serão 4 aulas, né? Começando a partir de hoje, nós vamos ter 4 aulas estudando sobre São José. Tá todo mundo me ouvindo? Tudo certinho? O som? Só faz um joinha aí, Maria. Para mim, está ouvindo legal? Tá bacana? Então tá bom. Beleza. Então nós vamos estudar um pouco sobre São José, mas por que a gente vai estudar sobre São José? Justamente por causa do decreto do Papa, que decretou esse ano, desde o dia 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021, como um ano dedicado a São José. E o Papa escreveu uma carta, né? Se vocês quiserem, depois eu até posso colocar no grupo a carta. Eu baixei ela e depois eu posso jogar no grupo a carta sobre o ano de São José. E o Papa, então, escreve uma carta motivando e dizendo por quê. Então, a razão do ano de São José está aqui. Porque completam 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja. Declaração essa feita por Pio IX, em 8 de dezembro de 1870. Então, o Papa diz assim: gostaria de deixar a boca, como diz Jesus, falar da abundância do coração, para partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós. Então, o Papa, porque completa, então, 50 anos, né, no dia 8 de dezembro de 2020, completou 150 anos, que o Papa Pio IX declarou São José como padroeiro, patrono da Igreja, o pai da Igreja, né? Ele confiou a Igreja a São José. Então, devido a esses 150 anos, então, o Papa nos motiva a olharmos para a figura de São José. Então, essa é a motivação do ano. Qual o objetivo? O que o Papa quer? E é o que nós vamos trabalhar aqui. Então, qual o objetivo desse ano dedicado a São José? Primeiro, aumentar o amor por este grande santo. Então, que a gente aumente o amor por São José. Segundo, para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo, né? O seu esforço, a sua entrega, né? A sua entrega a Deus, para imitarmos. Terceiro, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão. O que o Papa quer, então? Primeiro, que a gente ame São José, que a gente ame mais São José. Segundo, que a gente imite as suas virtudes. E terceiro, para nos sermos impelidos, né, para nos motivar a pedir a intercessão, o cuidado, para rezarmos as devoções, para termos uma vida mais colocadas à sombra dos cuidados de São José. Então, esse é o objetivo do Papa ter declarado. Então, por quê? Porque são 150 anos que São José foi declarado padroeiro da Igreja. Para quê? Para aumentar o amor a São José, para aprendermos sobre suas virtudes e imitar, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão. Né? Então, esse é o objetivo. E no curso, nessas 4 aulas, nós vamos trabalhar realmente essa dimensão. Como que eu vou aumentar o amor por São José? A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, através das aulas, nós vamos aprender, vamos conhecer um pouco mais sobre São José. Talvez alguém vai dizer, mas isso a gente já sabe tudo, a gente já está craque em São José. Pode ser, mas sempre tem alguma coisa para a gente aprender a mais. Então, a gente vai aprender sobre São José, né? Suas virtudes,
seu jeito de ser, quem ele era, algumas coisas pitorescas sobre São José que a gente encontra na palavra, a gente vai crescer nesse sentido. E, por fim, vamos trabalhar um pouquinho a questão da devoção a São José, né? A devoção que é tão grande e tão bonita. Mas hoje é uma aula de introdução a esta realidade. E nós vamos falar hoje sobre santidade, né? Então surge a palavrinha. O que é santidade, né? O que é santidade? O dicionário vai dizer que santidade é um estado de santificação. Santidade é virtude, santidade é pureza, santidade tem relação com religiosidade. Então, o que é santidade? Acho que é importante nós pensarmos nessa questão, porque senão a gente olha para São José e fica naquilo, mas o que isso nos toca? O que isso quer dizer para mim? O que isso me diz? O que tem a ver comigo isso, né? São José é santo, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho essa dimensão, hoje como uma introdução para aquilo que nós vamos trabalhar literalmente sobre São José a partir da semana que vem. Não que nós não estejamos trabalhando hoje já, porque já vamos. Mas hoje é uma introdução. Vamos falar sobre santidade. João Paulo II, ou São João Paulo II, tem uma frase que eu até tenho anotada na capa da minha Bíblia, que é essa: a vocação do cristão é a santidade em todos os momentos da vida. A vocação, o chamado do cristão é a santidade em todos os momentos da vida. Cada um tem um chamado específico, né? Uns são chamados a viver a vida consagrada, outro a vida de leigo, outro a ser padre, bispo, papa, cardeal, o diácono. Cada um tem um chamado específico. Mas no pano de fundo de toda a vocação está essa vocação comum, que é a vocação à santidade em todos os momentos da vida, né? Como jovem, eu posso viver uma vida de santidade. Como pai e mãe, eu posso viver vida de santidade. Como religioso, eu posso viver vida de santidade. Como um adolescente, eu posso viver vida de santidade, né? A gente vê aí os exemplos, né? Carlos Acutis e outros na adolescência que já tinham um germe de santidade. Santa Teresinha, que com 14 anos queria ir para o convento. Então, a santidade ela é comum, né? Santidade nada mais é do que a vontade de Deus a nosso respeito, né? O que é santidade? Santidade é a vontade de Deus a nosso respeito. E aí a gente pode pegar a carta aos Tessalonicenses, a primeira, né? Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 1 ao 8. Pega aí a tua Bíblia, carta aos Tessalonicenses, a primeira, capítulo 4, versículos do 1 ao 8. Vamos ver o que Paulo vai falar sobre isso. Todo mundo achou? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 1 ao 8. Diz assim: enfim, irmãos, nós vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que progredais sempre mais no modo de proceder para agradar a Deus. Vós o aprendestes de nós e já o praticais. Oxalá continueis progredindo cada vez mais. Sabeis quais são as normas que vos temos dado da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver o seu matrimônio com santidade, com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique ou lese o irmão, pois o Senhor é vingador de todas estas coisas, como já vos dissemos e atestamos. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita essa instrução
não rejeita uma pessoa humana, mas ao próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A vontade de Deus, no versículo 3, a vontade de Deus é que sejais santos e que vivam a vida de santidade. Então, santidade nada mais é do que abraçar a vontade de Deus, né? Ninguém de nós, enquanto em vida, enquanto em caminho, somos obrigados a ser santos. Santo só se é depois que morre, né? Se declara depois que morre. Não é que fica santo. Ele viveu uma vida de santidade e, a partir da vida daquela pessoa, ele foi tão amigo de Deus que teve impresso na sua vida essa característica que é divina. Deus é santo, né? Deus é santo, santo, santo. E toda a santidade que nós podemos ter ou viver, nós participamos dessa santidade que é própria de Deus, né? Quanto mais amigo de Deus, mais a gente vive numa vida de santidade. Então, ninguém aqui, enquanto vivo, vai ser canonizado, né? Não precisa ficar preocupado com a sua imagem depois que morrer, como vai ser minha imagem, se eu vou estar com a mão assim, se eu vou estar com a mão no coração, se eu vou estar com a cabeça assim, assado, a roupa que eu vou... Não, ninguém precisa se preocupar com isso não tem necessidade. Agora, nós devemos nos ocupar em viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Porque Deus nos chama à santidade. Não chama a nos perdermos, mas à santidade. E de onde vem esse chamado? Quando que vem esse chamado? Justamente de um fato. Pelo sacramento do batismo, somos libertos da mancha do pecado das origens, ou do pecado original, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus, cristãos, parte da igreja de Cristo, né? Então, esse chamado nos é dado pelo batismo. De onde vem esse nosso chamado para viver uma vida de santidade e buscar ser santo? A partir do batismo, né? A partir do batismo. O batismo nos liberta da mancha do pecado original, nos faz romper com o pecado em nossa vida e nos dá a força do Espírito Santo para buscar as coisas do alto, para viver uma vida de santidade. Então, pelo batismo, todos nós somos chamados a uma vida de santidade. É daqui que parte esse chamado. Nós temos de Deus dois chamados comuns. Primeiro é o chamado à vida. É Deus quem nos dá a vida. É Ele quem chama todo ser humano à vida. Mas a partir do batismo, todos nós somos chamados à santidade. Uma vida de amor a Deus e de serviço ao irmão, né? Então, a partir do batismo, todos nós somos chamados a uma vida de santidade. Santidade não é coisa exclusiva para alguns. Olhamos para São José e dizemos assim, mas São José levou sorte. Nossa Senhora nasceu para ser santa, então por isso que foi santa. Ela é imaculada, então é fácil. Mas se nós formos ver outros santos, nós vamos ver pessoas que nem sempre foram, mas que passaram a ser, a partir de abraçar a fé, a partir de deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Então, para a gente ver como toda a força necessária para uma vida de santidade que todos os santos receberam, nós também recebemos no batismo, que é o Espírito Santo que mora em nós, porque é ele quem nos santifica, né? Então, santidade é um chamado de Deus. Santidade é abraçar a vontade de Deus. Ser santo nada mais é do que chegar ao final da vida e carimbar. Esse foi alguém que viveu a vida pautada na vontade de Deus, que viveu para fazer a vontade de Deus a partir da sua vida. Então, isso aqui é importante para nós. Por que olhar para os santos? Por que nós católicos temos santos? Justamente por causa disso aqui. É Deus quem chama. A palavra nos diz que se Deus nos chama à santidade, é sinal que é possível viver uma vida de santidade, senão ele não ia nos chamar, né? A gente, como pai e mãe, a gente tem nossos filhos. Você sabe o que seu filho é capaz de fazer, né? Você não vai dizer para ele fazer uma coisa que ele não é capaz de fazer. Assim Deus.
se Deus nos chama à santidade, chama a partir da palavra, pela boca de Paulo, mas também tem outras passagens, nós já vamos olhar elas, é porque é possível viver uma vida de santidade. E essa deve ser a nossa grande motivação sempre, a nossa grande ambição sempre. Um cristão precisa ter isso vibrando dentro dele dia a dia, esse desejo de agradar a Deus e de viver uma vida de santidade. Não de querer ser santo e perfeito, não, isso é ideal, isso é ideal. Mas na nossa realidade, nós já podemos estar num caminho de vida de santidade. Tá ok? Até aqui, beleza? O Papa Francisco, há algum tempo atrás, ele escreveu essa exortação aqui. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de folhear ela, se tem ela. É uma exortação apostólica chamada Gaudete et Exultate, né? É uma sobre a chamada à santidade no mundo atual. Ele escreveu esse documento. Muito bom, muito especial. Se você não tem, quiser adquirir, quando eu comprei, estava R$10. Não deve estar muito mais do que isso. É uma exortação, é um escrito do Papa, né? É um documento do Papa, é um documento da Igreja. Esses documentos sempre laranjinha, cor de laranja, é sempre do Papa, né? E ele escreveu essa exortação para dizer o quê? Qual a intenção dele escrever essa exortação? Ele diz ali: o que quero recordar com essa exortação é, sobretudo, a chamada à santidade que o Senhor faz a cada um de nós. A chamada que dirige também a ti, né? Isso aqui é importante. Por que o Papa escreveu? Para recordar, para lembrar a gente que a gente é chamado à santidade, que Deus nos chama à santidade. Primeiro, lá em Levíticos, capítulo 11, versículo 45. Vá lá, dê uma olhadinha lá. Levítico, capítulo 11, versículo 45. Lá no início da Bíblia. Leia lá o que está escrito. Levítico 11. Depois, 11:45. E também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. É a mesma passagem, né? Pedro está recordando o que está lá em Levítico. Já está assim, o mesmo que já está aqui na tela. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. A gente até tem um ditado, né? As pessoas dizem assim: filho de peixe. Filho de peixe, o que é? Girino. Filho de peixe, peixinho é, né? Não é assim que a gente diz? Filho de peixe, peixinho é. Às vezes na família a gente diz isso, né? Olha o sobrinho lá, o filho do irmão que a gente conhece bem, aí a gente olha assim, filho de peixe, peixinho é, né? Então, naturalmente, se nós somos, pelo batismo, filhos de Deus, Deus é santo, o que se espera de um filho de Deus? É santidade. Não dá para esperar outra coisa. Porque quem é o filho por excelência? É Jesus. E Jesus é santo. Nós o somos filhos nele, por causa do batismo. Nós assumimos a vida de Cristo, a vida cristã em nós. Então, o que se espera de um cristão? Santidade. É o Senhor quem nos chama a essa santidade. Mas ele não só chama, ele nos dá condição para essa santidade. Isso que é interessante. Ele nos chama, nos dá condição para vivermos essa santidade, né? A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, vai dizer o seguinte. Carta aos Hebreus, capítulo 12, 14. Pega lá. Nós estamos falando sobre santidade, né?
Hebreus 12, 14. Vai lá. Procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém poderá, ou melhor, ninguém verá o Senhor. Sem santidade não se entra no céu. No céu só entra quem estiver uma vida de santidade, né? O céu é reservado para os santos. Aí a gente olha para a gente e diz assim, ai meu Deus, então não vou conseguir chegar lá. Não, é possível. Com um pouco de esforço, com a graça de Deus e pela misericórdia divina, nós chegamos. É possível chegar. Então, procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Então, falando de santidade, santidade é o chamado de Deus, chamado que Deus nos faz pelo batismo, e é uma palavrinha que está bem em voga, porque o Papa escreveu há pouco tempo essa exortação, a exortação apostólica, a chamada à santidade. E aqui o Papa trata de temas assim bem interessantes para nós vamos trazer mais alguma coisa daqui a pouquinho. E a carta aos Hebreus vai nos dizer que sem santidade ninguém vai ver Deus. No céu nós veremos Deus face a face. Então, se nós não veremos Deus, é sinal que nós não entraremos no céu sem vida de santidade. Então, santidade é algo importante para nós, né? Santidade é algo importante. Mas aí pode surgir uma pergunta. Mas o que é preciso para se santificar? O que é preciso para viver uma vida de santidade? Às vezes a gente quer resposta pronta, não é? O que é vida de santidade? O que é preciso? A gente já sabe que santidade é atributo de Deus, que é tornar-se semelhante a Deus, é assumir aquilo que nós somos pelo batismo, filho de Deus. Mas o que é preciso? O que é preciso viver e fazer para viver uma vida de santidade? O que é necessário? Vamos lá no Evangelho de São Lucas. Lucas, capítulo 10, o Evangelho do homem que nós celebramos hoje, né? Hoje nós celebramos São Lucas, capítulo 10, versículos do 25 ao 37. Amém? Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. A gente sempre quer uma resposta pronta, não é? A gente quer a resposta pronta. Meu Deus, mas o que eu fiz? O que eu devo fazer aqui em casa, né? Alguém já fez essa pergunta e que nos ajuda a pensar e também refletir sobre o assunto. Um doutor da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Que devo fazer para entrar no céu? O que devo fazer para viver uma vida de santidade? No fundo, é a mesma coisa dentro de uma pergunta só. Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus retomou: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Esses arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado.
O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele e tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou aos donos da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiver gasto a mais. Na tua opinião, perguntou Jesus, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu a mesma coisa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitas vezes nós perguntamos, mas o que é preciso fazer para ser santo? Para ser santo é preciso rezar muito? É preciso rezar, é claro. Porque para Lucas, o evangelista Lucas, tem 2 forças necessárias para o discípulo de Jesus, né? 2 coisas são essenciais na nossa vida cristã. Primeiro, o amor a Deus e o amor ao próximo. Essa é a base. O que você tem que viver? Amor a Deus e amor ao próximo. E esse amor a Deus nos leva a ter uma relação com Deus. E como que eu me relaciono com Deus? Eu me relaciono a partir de uma vida de oração, de uma vida sacramental, de uma vida de contato com a palavra. Eu me relaciono com Deus a partir de uma vida de espiritualidade. A vida de oração me liga a Deus, segundo o evangelista Lucas. Mas não basta apenas eu rezar. Eu preciso de uma outra força que Lucas vai tratar, que está na pessoa de Jesus, mas precisa estar em nós. A compaixão para com o outro. Esses 2 mandamentos, eles não são coisas distintas, são coisas que andam muito juntos. O que é preciso para se salvar, para ir para o céu? Primeiro, amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? É interessante porque coloca com toda a força, né? Com toda a força. É preciso se lançar para Deus com toda a força, com toda a alma, aquilo que é a nossa essência, com todo o nosso entendimento, com todo o espírito, com todo o nosso ser, né? O ser humano ele é composto por corpo, alma e espírito. É a composição do ser humano. Então, nós temos que amar a Deus nessas 3 dimensões. Ser alguém que ama a Deus com tudo o que tem, de maneira plena, que tem um amor verdadeiro a Deus. Isso não é coisa só para alguns, mas é para todos os cristãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento da lei de Deus, né? E depois, amar ao próximo como a si mesmo. Tudo que eu não quero que o outro faça para mim, eu não devo fazer para o outro. Tudo que eu quero que o outro faça para mim, eu devo fazer para o outro. Então, esse é o grande desafio da vida. Como que eu posso viver a santidade? Primeiro, amando a Deus sobre todas as coisas. Não houve santo na igreja que não amasse a Deus sobre todas as coisas. Sobre a si mesmo, sobre os seus consanguíneos, né? Tem uma música da Shalom que é muito bonita, Amar-te Mais, é linda essa música. Né? Mas esse amor que nós temos a Deus precisa ser traduzido em obra, em misericórdia, em compaixão para com os nossos pares, os seres humanos. Então, não há santidade só vertical. A santidade, ela é uma forma de cruz, né? Na cruz está a verdadeira santidade. A mesma dimensão, com toda a força que eu me lanço para Deus, eu me lanço para o irmão. E aqui até uso do sinal que eu carrego no pescoço, é meu sinal de consagração, né? Isso aqui só os membros consagrados da arca que tem uma cruz como essa. Não tem para vender.
né? Eu preciso dar a vida, consagrar-se, para poder ter um sinal desse. E a nossa cruz é como a deoniana também é, né? Vocês estão dentro do santuário, a deoniana também é. Ela é quadrimensional, na mesma dimensão que eu sou de Deus, eu devo ser por irmão. Os santos foram essas pessoas que souberam viver essa dimensão. Com a mesma força que uma Madre Teresa de Calcutá se lançava em Deus, para rezar, para zelar das coisas de Deus, para ensinar a palavra, para dar catequese, era a mesma força que ela se lançava para o cuidado do outro. Então, os santos, eles souberam viver essas duas dimensões, um amor incondicional a Deus e um amor oblativo, de doação ao outro. E aí traz essa parábola do bom samaritano, né? Jesus dá um exemplo bem claro. Quem foi que foi o próximo? Quem, digamos assim, se salvou? Quem tirou uma nota melhor? O levita, o sacerdote ou o samaritano que... né? Porque, na verdade, Agostinho diz assim, na lei, na letra, Deus vem primeiro, mas na prática, o outro é sempre o primeiro. Na lei, a lei, Deus vem o primeiro, mas na prática, é o outro que está em primeiro lugar. Não adianta de nada, como diz Santiago, eu dizer, olha, vê alguém que está com fome e dizer assim, vai para casa, come e descansa, se eu não dou nada para que ele coma. Não vai resolver. Então, Tiago vai falar de uma fé sem obra. E, no fundo, é isso que Jesus está tratando. Porque as obras são para o outro. Deus não precisa da nossa obra. Deus não precisa, Deus em si, do nosso dízimo até mesmo. Deus em si não precisa, não acrescenta nada em Deus. Mas quem precisa é o outro. Deus não precisa da cesta básica que eu possa dar. Para Deus não acrescenta nada em Deus. Mas quem precisa é o outro. Então, sempre nessa dinâmica, a santidade é um amor incondicional a Deus. Sim, mas por causa de Deus, o cuidado com o próximo. Então, o que é viver santidade? É viver nessa gangorra do amor a Deus, do amor ao próximo. É abraçar a cruz, na vertical, todo de Deus, mas na horizontal, todo do irmão. Os grandes santos da igreja descobriram isso, esse amor pelo outro. Quando a gente pega um Francisco de Assis, nós vamos ver essa dimensão. Então, o que é viver santidade? O que é preciso? Amar a Deus e amar ao próximo. É o beabá da vida, da nossa vida cristã, não é? Então, santidade não é um bicho de sete cabeças. É algo que está dentro da nossa vivência cristã sempre. Só que talvez a gente nunca parou para pensar, ou talvez vocês já pararam, talvez eu estou chovendo no molhado, estou procurando cabelo em ovo, né? Talvez vocês digam assim, isso aí tudo eu já sei, diácono, nem precisava falar. Mas nós não podemos tocar em São José, falar da santidade de São José, sem que isso seja pertinente a nós, sem que isso toque a nós, sem que suscite em nós esse amor pela vida de santidade. Né? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito do Salmo 15. O Salmo 15 diz assim, Deus me deu uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Eu não me encanto muito com coisas muito bonitas que se faz, mas me encanto com a vida, né? Quantas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida que não tinham, assim, grandes expressões artísticas, mas pessoas que a gente via a vida. Né? Uma vida de santidade, uma vida doada. Em Blumenau eu encontrei uma senhora, uma irmã Córdula, era uma irmã da Divina Providência. Aquela irmã me envergonhava, eu ia na casa delas buscar, né? Eu era missionário na casa de Blumenau, então eu ia buscar, ela mandava a gente ir lá buscar verdura, ela trabalhava na horta, então ela mandava a gente buscar verdura. Eu ia com a Kombi da Arca, ela enchia de verdura para nós passar uma semana, 2 semanas. E eu via aquela mulher com o seu hábito sujo da horta, do cuidado com as coisas que ela fazia lá, vivia uma vida bem de interior, cuidava da vaca, do porco, e dali ela tirava sustento para a congregação, ela se doava. Eu olhava para aquela mulher, eu enchia meu olho de ver a vida de santidade que aquela mulher tinha, uma vida de escondimento, uma vida que não tinha
ninguém talvez iria ver, só via quem ia lá. Mas esse sentido do Deus que me deu uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra, esse olhar para a vida do outro, para o testemunho do outro, que nos encanta, né? Quando a gente lê, por exemplo, um Irmão de Assis, um livro da vida de Santa Teresinha, a gente lê esses livros, aquilo mexe conosco, né? A gente olhar e dizer assim, poxa, mas se ele conseguiu, por que eu não posso? Tem que nos inquietar. Então, olhar para a vida de São José é também isso. Não é apenas olhar por olhar. Não, é olhar e perceber, bom, se ele conseguiu, por que não eu? E qual é o caminho para uma vida de santidade? Nada mais é do que essa parábola do bom samaritano. Nada mais é do que a resposta que o próprio homem já sabia o que tinha que fazer. Nem é Jesus que vai explicar para o mestre da lei, ele já sabia o que tinha que fazer. Então, agora, vai e faz. Se você sabe, já está na tua cabeça, a catequese já garantida, agora vai e faz. Porque nós precisamos viver uma vida de santidade. Santidade é vivencial. Santidade é cultivar uma amizade com Deus e um amor profundo pelos irmãos. O Papa, nesse livrinho, ele vai trazer para nós pensarmos. Ele diz assim, para ser santo, não é necessário ser bispo, sacerdote, religioso ou religiosa. Muitas vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja reservada apenas àqueles que têm a possibilidade de se afastar das ocupações comuns para se dedicar muito tempo à oração. Não é assim. Muitas vezes a gente cobra, né? O padre tem que ser santo, o bispo tem que ser santo, o papa tem que ser santo, o consagrado tem que ser santo, o fulano tem que ser santo. A gente tem isso, né? A gente espera uma santidade das pessoas consagradas. E aí o Papa diz, mas espera aí, não é bem assim. A gente acha, às vezes, ser santo precisa se afastar do mundo. Não tem como ser santo no mundo. Como que eu vou... Não, isso aí é coisa para quem vive muito tempo de oração, tem tempo para isso, e vive só dedicado a isso. Esses sim são santos. Não, nos últimos anos a gente vê a canonização dos pais de Santa Teresinha, né? Um casal canonizado, que não foram consagrados, não viveram num convento. Para dizer, e o Papa vai dizer, não, não é assim. Santidade não é para pessoas escolhidas. Não, não é assim. E ele continua. Todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia. Ali, cada dia onde cada um se encontra. Então, todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia onde cada um se encontra. E olha que bonito que ele fala. És uma consagrada ou um consagrado? Sê santo, vivendo com alegria a tua doação. Estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. Olha que beleza isso aqui. A vivência do sacramento do matrimônio nos dá tudo necessário e a oportunidade para uma vida de santidade. És um trabalhador? Quem é trabalhador aí? Que está comigo aqui? Você é trabalhador? Levanta a mão aí, os trabalhadores e trabalhadoras. Né? Os trabalhadores e trabalhadoras. És um trabalhador? Olha o que o Papa diz. Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. Olha que beleza isso, ó. É difícil, ele está pedindo algo muito, muito exagerado. Silvio, eu já vou, lá no final eu abro para um comentário, tá? A não ser que tenha a ver com o andamento da aula aqui. Mas lá no final eu abro para comentário. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. Isso é difícil? Ser honesto, fazer o trabalho que tem que ser feito. Eu fui contratado para trabalhar tantas horas, é tantas horas. Ao serviço dos irmãos. É interessante isso aqui. O meu trabalho é um serviço ao outro.
Por exemplo, eu trabalho como um balconista de panificadora, coisa básica. O que o outro espera de mim? Que eu sirva o pão bonitinho, ajeitadinho, que eu não sirva nada com problema para a pessoa. É difícil fazer isso? Não, e o Papa vai dizer que fazendo isso, eu já estou vivendo santidade. É bonito isso aqui, é profundo. És um progenitor, avô, ou avó, ou avô? Ser santo ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Olha que bonito. Estás investido de autoridade? Você tenha algum cargo, você coordena alguma pessoa, é um político, é ser santo, lutando para o bem comum e renunciando aos seus interesses pessoais. Olha o que o Papa está dizendo. Então, para dizer o quê? Que não tem desculpa para dizer assim, não, eu não posso. O Papa está dizendo, não, é para todos. É para tu também. É para você e para mim. É para todos nós essa chamada à santidade que Deus nos faz. E se Deus nos chama, ele nos dá condição, porque quem nos santifica é o Espírito Santo, que nós recebemos no batismo. Nós recebemos no batismo a capacidade para viver uma vida de santidade, que é amor a Deus e amor ao próximo. Ok? E aí, finalizamos, então, com a oração. Essa é a oração da carta do Papa para esse chamado à santidade. E ele escreveu uma oração, a qual nós podemos rezar. Aí onde você está e eu daqui. Olhando para São José, né, que é o nosso modelo, que nós vamos estudar de hoje em diante. Nós vamos olhar para a sua vida, porque nós vamos perceber que José não foi um santo de grandes coisas. José foi um santo da vida. E o que ele assumiu? Na próxima aula nós vamos ver. Qual foi as grandes coisas? José não tem uma pregação de José, não tem um milagre de José, não tem nada escrito dele, ele não escreveu nada para dizer assim, mas tem que ser grandes coisas. Não, José é um santo do escondimento. Ele entra mudo e sai calado da Bíblia, mas pela vida ele deixa um legado de santidade que todos nós podemos segui-lo. É fácil? Não, mas ser cristão não é fácil. Não é à toa que Jesus disse que era necessário tomar a cruz e seguir. Se tem cruz, então é sinal que não é facilidade, é felicidade. Né? E aí vamos rezar essa oração? Eu convido você a rezar comigo. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, providenciai. São José, providenciai. São José, providenciai. Deixa eu tirar aqui o conteúdo, para nós voltarmos aqui para nossa aula e voltarmos para a tela principal. Então, essa aula de hoje era uma aula mais introdutória, para falarmos sobre essa realidade da santidade, que é um assunto tão necessário para nós, porque a gente acha que os santos foram aqueles que nasceram prontos para ser santo. A gente tem muito isso, né? Acha que o santo já nasceu santo. Não, o santo vai se construindo ao longo da vida. Ou então a gente acha que coisa de santidade é só para o padre, só para a freira, só para o monge. Não, a santidade é um chamado de Deus comum para todos os batizados. Todos os batizados recebem esse chamado da santidade.
e que é possível viver. Nós vamos estudar São José, nós vamos ver que José não fez mais do que ele podia fazer como homem, que se esperava dele, e se tornou santo, né? Claro que aqui eu não estou diminuindo a figura de José, eu só estou dizendo que é possível para nós também, se a gente abraçar a nossa missão, se a gente abraçar aquilo que é cotidiano, né? Aquilo que o Papa diz. Se é um trabalhador, seja santo lá no seu trabalho. Se és um pai, uma mãe, seja santo vivendo o matrimônio. Se é uma avó, se é uma autoridade, é possível essa santidade que Deus nos chama, Deus nos dá possibilidade para que a gente possa viver ela. Ele nos dá condição para ela. E nós vamos olhar para São José como um modelo a partir da próxima aula. Ok, minha gente? Silvia, quer abrir teu microfone? E fazer a partilha que você tinha pedido antes, que eu não liberei? Ou alguém quer partilhar alguma coisa, fique à vontade. Por favor. Olha, o diácono, aqui eu. Pode falar, Maria. Quando você falou da irmã Córdova, eu conheci ela. A irmã Córdula. A Córdula. Realmente, quem conheceu ela, ela transmitia essa presença de Deus nela, porque ela sempre estava muito feliz, ela era muito feliz. Ela sempre era sempre uma pessoa muito sorridente, muito prestativa. Ela era da Irmã da Divina Providência, eu também fui. Isso. Então, eu conheci ela, assim... Ah, você foi irmã da Divina Providência? Fui durante 10 anos. Eram Eu duas cheguei a ser irmãs. juniorista. Eram duas Isso, irmãs. Irmã Córdula e irmã Teresilda. exatamente, todas eu lembro Blumenau. Isso, Não, todas em Blumenau. elas são assim... Quando tu falou agora, eu lembrei delas. E realmente, ela transmitia essa presença de Deus num serviço simples, que era na roça, né? Cuidar das vacas, cuidar do quintal, né? E não tinha muito estudo, não. Elas não tinham muito, assim, aquela, né? Mas, assim, a experiência de Deus que ela transmitia para a gente era muito grande, né? Ela foi, assim, uma pessoa bem... Gostei muito, gostei muito de ter conhecido ela. Isso, ela ainda vive ainda. Está viva ainda. Eu só tenho contato com as outras irmãs mais na minha idade, da minha turma ali, né? Que hoje sou superiora. A irmã Sandra, a irmã Jacira, a irmã Rosileia. São irmãs que hoje são provinciais, né? E assim, esse é um exemplo, mas quantas pessoas que a gente conheceu na nossa vida de igreja, Exatamente. que a gente viu essas pessoas, eram pessoas que viviam a vida de santidade. Silvia, não está mais? Está aqui. A Silvia tinha elevado a mão. Quer perguntar alguma coisa? Pode abrir teu microfone e perguntar. Alguém mais quer compartilhar sobre a aula? Aqui, essa questão aqui, ó, eu trabalho fora, né? Trabalho numa empresa. E olha, gente, vou te falar, não é fácil viver a santidade dentro de uma empresa. Junto trabalhar ali, ó. Todo dia de manhã eu peço para Deus, assim, dá-me paciência, porque se dá força eu mato, né? Não é fácil, realmente, mas é um caminho, né? Eu acho assim, que É um o caminho. bacana nisso aí, ó. O Papa se preocupar nesse sentido aí, ó. Porque não é, olha, como trabalhador aí dar conta do recado da empresa, depois em casa e toda a parte social. Então, ser santo, tudo nisso, engloba tudo isso aí, não é fácil, não é fácil. E na empresa, realmente, com todas essas ideias que tem, né, todas essas situações de mando e desmando ali, ó, realmente não é fácil viver a santidade, não é fácil. Mas é possível. Só pela oração mesmo, só pela graça mesmo. Porque santidade é só graça mesmo, né? Sempre santidade é só Só graça. pela graça. Mais alguém? Deixa eu desligar aqui porque o cachorro está latindo. Cuida que ele morde a gente aí. Mais alguém Ele quer quer partilhar água. algo? Mais alguém Diácono, Pode falar, Eliane.
falando de São José, eu lembro muito do meu avô materno. Ele sempre estava trabalhando, fazendo algo, ele falava de São José, né? Valei-me São José. Era a frase dele sempre falando isso, sabe? E quando fala de São José, eu lembro muito do meu avô Zeca. E era José. E ele é José Joaquim, o nome do meu avô. E ele sempre falava eu estava fazendo uma comida ou torrando café, valei-me São José, valei-me São José. Era sempre, sabe? A avó brigava, valei-me São José. Então, assim, tá muito... espero escutar muita coisa de São José e é como você falou, né? Entrou mudo, saiu calado e tem tanta coisa, né? Isso. A ser falado dele, né? Ok, minha gente. Então, se alguém tem mais alguma coisa para falar, fale agora ou... Cala-se para sempre. Então, essa foi a primeira aula, uma aula de introdução, para a gente ver a motivação, por que do ano de São José, né? Então, por causa dos 150 anos que São José foi declarado patrono da igreja, né? E o que o Papa quer com isso? Ele quer que a gente conheça São José, que a gente imite suas virtudes e que, claro, peça a sua intercessão. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar esse conhecimento de São José, porque não tem como amar alguém se a gente não conhece. Então, a gente vai conhecer um pouco mais São José. E aí, depois, as outras aulas, a gente vai trabalhando outras temáticas. Mas eu queria trabalhar também essa questão de uma chamada para a gente também, ter a consciência que não é só olhar. Às vezes, a gente passa os dias... Nossa Senhora Aparecida foi agora, semana passada, né? Às vezes, a gente passa esses dias, aplaude, né? Ai, que bonito, Nossa Senhora... Não, o maior aplauso que a gente possa dar a um santo é imitar suas virtudes. Se tem uma coisa que alegra o coração de um santo, que alegra o coração de Deus, é quando a gente imita. Não imita como criança, mas aplica aquilo na nossa vida. Se torna semelhante, né? Então, olhar para São José também é com esse olhar, né? Qual a virtude de São José que eu preciso para a minha vida? O que tem aqui parecido que eu posso pegar lá o silêncio de José, a fidelidade de José, o trabalho de José, para que eu também possa ser semelhante a ele e viver uma vida de santidade, né? Ninguém precisa se preocupar com a imagem do santo que vai fazer de ti quando você for canonizado, não precisa se preocupar com isso, mas se preocupar com o caminho de santidade, sim, né? Porque é esse caminho que nos leva ao céu. E nós queremos chegar no céu, né? Isso é óbvio. Ninguém quer ficar de fora. A gente quer chegar no céu. Então, só chega vivendo vida de santidade. Ok? Okay. Finalizamos, então, a nossa aula de hoje. Eu agradeço quem está aqui no aplicativo do Zoom, também quem está no Facebook, quem vai acompanhar a aula nos próximos dias também, né? Tem bastante gente que não consegue acompanhar ao vivo, que acompanha depois, que eles também façam um bom proveito. E peçamos a bênção de Deus. Primeiramente, nos consagremos a Nossa Senhora, ela que é a esposa de José, e peçamos a ela também a sua proteção, o seu cuidado para cada um de nós. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos das promessas de Cristo. E pela intercessão de São José, o Pai da Providência, o Senhor vos conceda uma boa noite de sono e no fim da vida uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço, gente. Obrigado pela companhia. Um abraço, até semana que vem. Uma semana abençoada. Obrigado, Felipe. Boa recuperação. Boa noite. Boa noite. Valeu, Miguel. Deus abençoe. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Noite, diácono. Boa noite. E a todos. Deus abençoe.